Olá para você, tô de volta aqui no canal do meu tio Oscar e hoje a gente vai conversar sobre a produção O Paciente Inglês, de 1996. O Paciente Inglês foi um sucesso retumbante na época do seu lançamento, lá em 1996. Não só entre o público, que levou mais de 240 milhões de dólares às bilheterias no mundo inteiro, como também da crítica, que na época chegou a comparar esse trabalho do Anthony Minghella com grandes épicos e clássicos do cinema como Lawrence da Arábia. A própria academia fez desse trabalho o terceiro maior vencedor do Oscar até então de todos os tempos, empatado com os filmes Gigi e O Último Imperador, com 9 estatuetas, e atrás apenas de Ben-Hur, de 1959, e Amor Sublime Amor, de 1961. E de quebra, o produtor do filme, Saul Zaentz, se tornou um dos 3 únicos produtores da história do Oscar a receber 3 estatuetas de melhor filme. Antes disso, ele já havia vencido o prêmio em 1975 pelo filme Um Estranho no Ninho e 1984 pela produção Amadeus. Com o passar dos anos, no entanto, essa produção foi sendo um pouco esquecida da historiografia cinematográfica e parece que o tempo não fez muito bem a ele. Será que na época de lançamento os críticos e o público supervalorizaram essa produção? É o que a gente vai começar a analisar a partir de agora. Levando em conta os aspectos técnicos desse filme, eu posso dizer com toda segurança e certeza que se trata de uma produção bastante complexa e sim memorável. Se a gente der uma boa analisada, por exemplo, na questão da fotografia, dá para perceber que houve ali um trabalho muito sério de composição dessas imagens. Grande parte do filme se passa naquele espaço desértico no norte da África. E principalmente nas tomadas mais amplas, o diretor consegue encontrar forma e beleza naquele cenário. Aspectos como cenografia, direção de arte e figurino também formam um todo muito coeso e bonito, onde nenhum dos elementos se sobrepõe a outro. E para falar a verdade, nenhum daqueles ambientes se parece com um set de filmagem. Também me agrada muito o estudo de som que foi feito para o encadeamento das sequências do filme. Então a gente tem desde alguns momentos bastante silenciosos, com poucos elementos de ruído e de vozes, até algumas cenas bastante movimentadas, e todas elas são muito bem editadas do ponto de vista sonoro. Então o áudio é límpido e instigante ao espectador, muito bem trabalhado. E me chama também a atenção, de forma bastante especial, a composição da trilha sonora. Ela consegue ser sensível e ao mesmo tempo emocionante, sem grandes excessos, sem fórmulas fáceis de captura da atenção do espectador. Ela compõe o todo de uma forma muito agradável e pode ser apreciada inclusive a despeito do filme. Procure ela aí pela internet que eu tenho certeza que você não vai se arrepender do resultado. Bom, analisando esses elementos um pouco mais técnicos, sob um ponto de vista um pouco mais amplo, você deve estar se perguntando, bom, se esses trabalhos são tão bem orquestrados e executados, então provavelmente existe um grande estúdio por trás, ou um grande patrocinador, um grande produtor por trás na viabilização desse trabalho. Pois é, não é verdade. O Paciente Inglês é um ótimo exemplo de um filme independente do final da década de 1990, levado a cabo por um ambicioso e determinado produtor, Saul Zaentz. Já sendo ele um homem consagrado com outros 2 Oscars de melhor filme, ele foi procurado pelo diretor Anthony Minghella, que até então não tinha uma grande experiência em longas-metragens, para produzir essa adaptação do romance do escritor Michael Ondaatje, que para muitos era inadaptável pela maneira como tinha sido escrito, com diversas elipses temporais e personagens se intercalando ao longo da narrativa. Saul, no entanto, aceitou abraçar esse projeto e levou ele adiante de forma totalmente independente. A 20th Century Fox chegou a se comprometer a produzir esse filme. No entanto, faltando poucas semanas para o início das filmagens, a direção do estúdio decidiu que o elenco principal tinha que ser substituído. Ao invés da britânica Kristin Scott Thomas, o estúdio queria a atriz Demi Moore, que aos seus olhos atrairia muito mais público e renda ao produto final.
Por não concordar com essas condições, o produtor foi então atrás de outros apoiadores desse projeto e encontrou na Miramax, dirigida pelo Harvey Weinstein, um porto seguro. Disse inclusive em Hollywood que o diretor Sidney Pollack fez essa interferência, essa ponte entre o produtor Saul e Harvey Weinstein. No entanto, sendo a Miramax uma companhia pequena, o aporte que foi dado não era o suficiente para cobrir todos os custos desse projeto. E uma vez que toda a equipe técnica e todo o elenco já estava fechado havia bastante tempo, e inclusive já estava nas locações lá na Itália, o produtor então resolveu tirar 5 milhões do próprio bolso e estabelecer um acordo com toda aquela equipe que estava na Europa para reduzir salários e viabilizar esse projeto. A linha narrativa desse filme parte da história de um homem que sofre um acidente de avião e tem como consequência disso a desfiguração completa de sua face em função de um incêndio que sucede esse acidente. Ele é resgatado e fica então sob os cuidados da enfermeira Hannah, vivida pela atriz Juliette Binoche, que por sinal perdera o seu amor na Segunda Guerra Mundial, que é o pano de fundo dessa história. Os dois refugiam-se em um prédio abandonado de uma pequena vila italiana, de onde todo o desenvolvimento da trama é contado por meio de flashbacks. Before you find too many uses for those books, you might read some to me. I think they're all in Italian, but I'll look, yes. What about your own book? My book? Yes, Herodotus. Yes, you could read him. Neles, a gente acaba descobrindo todo o caráter e toda a personalidade do Conde Laszlo de Almazy, vivido pelo protagonista Ralph Fiennes. E olha, eu devo confessar que para um trabalho que era praticamente inadaptável às telas de cinema, o roteiro final ficou absolutamente bem escrito e bem desenvolvido. O diretor não tem pressa para o desenvolvimento daquelas relações humanas, para a evolução de seus personagens e para apresentar os pontos de virada da trama. Sendo assim, os personagens de Ralph Fiennes e Kristen Scott Thomas, que por sinal estão extremamente bem no papel, mostram uma interação com bastante química, cumplicidade e paixão. O casal consegue transmitir para o espectador a evolução do envolvimento entre eles de uma forma muito genuína e bonita, que envolve mesmo o público de maneira convincente. E a criação de situações ao longo da narrativa vai deixando esse trabalho cada vez mais interessante. How do you find Cairo? Did you visit the pyramids? Excuse me. Or the Sphinx? Para a gente ficar só no desenvolvimento desses dois personagens, por exemplo, tem 3 situações, pelo menos, que fazem da relação entre os dois um crescendo bastante consistente. O primeiro deles acontece quando ambos precisam se refugiar de uma tempestade de areia dentro de um veículo. A wind, the simoon, which a nation thought was so evil, they declared war on it and marched out against it. In full battle dress, their swords raised. Mais à frente, os dois já têm um grau de envolvimento muito maior e tem uma discussão dentro da banheira, num outro momento de relação entre ambos. What do you hate most? Ownership. Being owned. When you leave, you should forget me. A terceira cena é de dança e plasticamente muito envolvente, além de não ter pressa para envolver o espectador. Why did you follow me yesterday? I'm sorry, what? After the market, you followed me to the hotel. I was concerned. A woman in that part of Cairo, a European woman, I felt obliged to. O roteiro perpassa algumas questões muito sensíveis em qualquer filme de qualquer momento da história do cinema, como por exemplo alguns questionamentos sobre lealdade, caráter e fidelidade, e tudo isso em meio a um contexto extremamente adverso que é justamente o da Segunda Guerra Mundial. Why you so determined to keep me alive? Because I'm a nurse. E o elenco coadjuvante também tem um papel muito importante para várias dessas bases de questionamento que são lançadas ao longo da projeção. E me chama bastante atenção, por exemplo, o envolvimento entre a personagem de Hannah, vivido pela Juliette Binoche, e o desarmador de bombas Kip, vivido por Navin Andrews, que ficaria mundialmente conhecido anos mais tarde por sua participação no seriado de TV Lost.
Mas o que me chama a atenção aqui é a qualidade desse elenco coadjuvante e os momentos em que os dois passam juntos de uma forma mais efêmera em relação ao casal protagonista que a gente está acompanhando. A cumplicidade de ambos é absolutamente apaixonante e eu devo confessar que a cena de flerte entre os dois, levitando em meio às paredes pintadas de uma igreja abandonada próxima da vila, é irresistível. E a gente ainda é brindado pelo personagem de David Caravaggio, vivido pelo ator William Dafoe, que ameaça aquele equilíbrio social e questiona aquela personalidade até então ilibada do protagonista vivido pelo Ralph Fiennes. Por ser enigmático e até certo ponto ameaçador, esse personagem é muito importante por quebrar um potencial maniqueísmo que poderia surgir dentro dessa narrativa. Caravaggio. Hannah thinks you invented your name. And you've forgotten yours. I said that no one would ever invent such a preposterous name. And I said you can forget everything, but you never forget your name. Ou seja, levando todos esses aspectos em consideração, quer dizer, a maneira como o filme foi viabilizado e produzido, a complexidade de adaptação do roteiro para as telas de cinema, a formatação do elenco e a qualidade das atuações que a gente consegue ver na tela e o acabamento técnico bastante apurado, é sim certo dizer que essa é uma das produções mais importantes da década de 1990 e só se torna mais incrível se a gente levar em conta que foi feita de forma independente, sem nenhum grande estúdio por trás dessa produção. Claro que de certa forma a gente já viu essa história de várias outras maneiras sendo contadas até mesmo aqui no canal. No final das contas, o que a gente está vendo aqui é uma história de amor entre um casal que está em meio a uma diversidade muito grande, no caso a Segunda Guerra Mundial. E talvez por isso o filme tenha se apagado com o passar dos tempos. Mas se você nunca assistiu ou não lembra direito do desenvolvimento desses elementos e dessa história, eu recomendo que você reveja essa produção e volte aqui para comentar as suas impressões sobre ela. Particularmente, eu não acredito que esse seja um dos filmes mais importantes da história do cinema. Mas de qualquer forma, é uma produção muito madura e feita com muita habilidade e principalmente maturidade. E é bom que se diga, a cena final é capaz de marejar os olhos de muito marmanjo por aí, viu? Mesmo que, por diversas razões que eu não vou revelar aqui, em função dos spoilers, o nosso protagonista trai a sua pátria e os seus compatriotas até certo ponto, aquele momento em que ele sai da caverna acaba representando a nós mesmos, seres humanos comuns, cheios de defeitos e virtudes. I stopped at noon and at twilight. 3 days there on foot, I told her. Then 3 hours back by car. Don't go anywhere. I'll be back. E ao final de tudo isso, se passaram mais de 2 horas e meia de projeção, sem que a gente sentisse o tempo transcorrer. E você aí, já assistiu esse filme? Ou então reassistiu ele depois de vários anos sem ter dado atenção a essa obra? Então diga aqui o que você achou de ter revisto esse trabalho depois de tantos anos e depois de ter visto essa crítica. Também se inscreva no canal, ative as notificações e fique por dentro de tudo o que acontece em todas as redes sociais do meu tio Oscar. A gente volta no próximo vídeo para falar do único filme indicado nesse ano que era produzido por um grande estúdio. Jerry Maguire, A Grande Virada, com Tom Cruise e Cuba Gooding Jr. Show me the money! Até lá!